Estudar como a sociologia de hoje explica ou tenta explicar o aumento de casos de depressão, suicídio, transtornos de aprendizagem e de comportamentos antissociais em crianças e adolescentes nesses tempos do smartphone e das redes sociais. O mundo conectado. Bom, Ana Carolina, vamos pegar o antes e o que explica hoje, já que você incluiu a questão do smartphone, né? Então, assim, como é que a gente explica a ansiedade na criança? Até há toda uma linha que diz que essa história de TDA é uma invenção da indústria farmacêutica, que, na verdade, o que tem de hiperatividade, na verdade, é depressão. As crianças, ao contrário de adultos, quando elas ficam deprimidas, muitas vezes elas ficam muito agitadas, né? Elas não lidam com uma angústia que vai para a tristeza, né? Embora eles estejam tristes, né? Essa relação, normalmente, da criança tem a ver, obviamente, com a família e com uma certa disputa pelo amor dos pais, né? Há várias linhas, não só psicanálise, da psicologia, que tentam explicar essa busca constante da criança dela ser aceita e reconhecida, né? E querida, né? Protegida, né? Pelos pais. O problema é que se ela é hiperprotegida, ela se torna uma personalidade autoritária, né? É o que eu quero, ela não sabe lidar com a frustração. Mas o contrário é uma pessoa que se torna ressentida, agressiva com os outros, e ela repete, né? Nós temos várias linhas da psicologia muito interessantes que falam sobre isso, inclusive uma linha dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você sabe que grande parte os psicólogos norte-americanos odeiam a visão da psicanálise e o Freud, né? Então tem várias outras linhas da psicologia que não tem relação nenhuma com aquilo que os latinos mais entendem da psicologia, que é a psicanálise, né? Mas tem uma linha toda de pesquisa sobre autossabotagem. Olha que interessante, que é aquilo que você sofreu, o trauma que você sofreu na relação com teu pai, com a tua mãe, você repete com teu filho. Intuitivamente, é como se você estivesse respondendo, né? Ou superando algo, ou até você jogando teu sofrimento para alguém que está te sucedendo na vida, né? Mas não é uma coisa consciente, só para entender. Bom, toda essa história continua. Não é porque é na psicologia do passado, da explicação do smartphone, que ela perdeu o sentido. Ela continua. O que ela agrega? Ela agrega o smartphone, como você perguntou. E o que tem o smartphone? O smartphone é um contato solitário, ele não tem uma mediação. Ele é um contato solitário, portanto, é uma escolha, o que dá uma noção de liberdade e autonomia. Você imagina um adolescente que, inclusive a psicologia denomina essa fase da vida como uma moratória humana. O que é moratória? Por exemplo, na economia, o que a gente fala que é moratória? É quando a gente sabe que está devendo, mas não vai pagar. Fala, eu vou pagar depois. Isso é moratória. Traz para a vida humana. O que é moratória para a adolescência? É que você sabe que você vai ser adulto, você não é mais criança, mas você não é ainda adulto. Você está numa fase de transição. Então, você sabe que você pode ter filho, mas você não pode ter filho. Você sabe que você já tem condições para dirigir o carro, mas você não pode dirigir o carro. Mas o pior é que os adultos fazem uma sacanagem com você. Porque eles falam, olha, para você um dia aprender a dirigir carro, começa a dirigir lá na fazenda ou no terreno baldio, pega o carro, eu vou com você e tal. Mas não é ilegal? Mais ou menos, você aprende. Ou seja, isso é moratória, é uma ansiedade. Você imagina um adolescente, uma criança que sabe que ele vai ser adulto, mas ele não pode, mas ele pode, mas não pode. Ele já tem condições, de repente você está no celular. Você é dono de você. Ali é um espaço de liberdade. Ali não tem o pai. E é aí que você vira uma isca. Ou você vira uma presa, né? Porque vai ter adultos ou não, ou gente que é tão ressentido como você, que ao ver que você está entrando num grupo, que você está cheio de dúvida, que você quer a liberdade, ele te explora. Seja para vender alguma coisa, para você comprar mesmo, quantidade de criança, adolescente, que estoura o cartão de crédito do pai e da mãe, comprando bobagem, porque ali é o espaço da liberdade, lembra que eu falei? Ali é uma espécie de alforria. Como cria uma ansiedade, porque começa a rir de você, te ridicularizar. Imagina você quer ser uma influenciadora e vender bolsas. As pessoas falam, nossa, que coisa ridícula, né? Então, as redes sociais aceleram a depressão ou a agressividade e a violência das crianças e adolescentes. Isso há muita pesquisa a respeito. E, mais uma vez, vou citar um livro que virou um best-seller, que chama Geração Ansiosa. Lá tem todos os dados do que eu estou falando na prática, o que vem acontecendo com as crianças e adolescentes através do celular que acessa a internet.
Gostaria de fazer uma sugestão de tema-pauta. É possível colocar em debate a educação do campo e a atuação docente por áreas do conhecimento em escolas do campo? Antoniel, veja só, a gente teve um movimento muito forte, principalmente nos anos 90, 1990, mas daqui a pouco eu vou explicar por quê, que ele foi decaindo já na primeira década do século XXI, que foi a educação do campo. Veja, aqui tem um primeiro detalhe bem importante, não é educação no campo, mas é do campo. Aqui está se tentando enfatizar que o campo tem um modo de ver existencial, de se relacionar com a natureza, com o vizinho. Vamos pegar a ideia da vizinhança no meio rural, né? Quando você tem pessoas que moram no campo, a distância, depois eu falo o que mudou recentemente, mas a distância de uma moradia para outra é bem razoável. Ela é maior do que na cidade, que é o vizinho contíguo, né? Assim, tá encostado no muro, né? Isso gera, ao mesmo tempo que uma solidão e uma independência muito própria, ela também gera uma interdependência relacionada, inclusive, com o serviço. A ideia de mutirão no meio rural é muito forte. Ou seja, você tem uma pequena propriedade, você vai fazer um plantio, sei lá, digamos, de uma cultura mais permanente. Vamos imaginar que seja café, ou sei lá o quê, feijão que seja tal. Na hora de colher, ou você contrata alguém, ou você pede para o teu vizinho te ajudar. Se você pedir para todos os vizinhos, você tem um mutirão. É daí que vem a palavra mutirão, que se usa até para construir casa, vem do mundo rural. Então as pessoas vão junto aos seus vizinhos colher. Depois, quando é o teu vizinho que vai colher, você vai ajudar também. Isso está meio que na cultura. Então, além da relação com a natureza, o silêncio, a música, há toda uma lógica. Eu falei que eu ia dizer o que mudou. O que mudou é que com a tecnificação da produção e também com a dificuldade de você ter terra para dar de herança para o teu filho quando ele casa, ou tua filha, né, começa a se ter muito no Brasil uma intersecção entre o mundo rural e o mundo urbano, que inclusive a sociologia passou a chamar de rudo-urbano, economia também, né? Ou seja, gente que ainda tem uma vida rural, tem um sítiozinho, sei lá, alguma produção, mas ele trabalha na cidade ou então ele mora na periferia da cidade e quer voltar para o campo, ele ainda não se adaptou ao mundo urbano, né? É uma cultura diferente. De qualquer maneira, a educação do campo, se é uma educação que respeita a cultura dele, ele fala e ele age de maneira diferente que da cidade. A experiência mais importante que nós temos no Brasil de uma pedagogia do campo é a pedagogia da alternância. O que é a pedagogia da alternância? Você fica na escola em regime de internato, morando lá na escola, durante 15 dias. A escola é mantida, inclusive a alimentação, a merenda, pelas famílias dos alunos que são agricultores, são agricultura familiar. E durante 15 dias, lá na escola, você estuda a propriedade dos seus pais e você estuda técnicas que podem ser aplicadas na propriedade do teu pai. 15 dias depois você fica só na propriedade do teu pai, morando lá, e você aplica tudo o que você estudou lá e também faz pesquisa para trazer aquela cultura, aqueles dilemas, dificuldades da família para a escola. Você vê que a ideia de estudo, pesquisa, está intercalado na pedagogia da alternância, porque você está alternando o lugar e a lógica de estudo. E a escola passa a ter uma relação com a vida real do campo muito maior do que a escola urbana tem de relação com a vida na cidade mesmo, né? É uma concepção muito mais avançada, ela vem da França, e nós temos muito em Minas Gerais, nós temos muitas escolas, família agrícola, por exemplo, no Espírito Santo, assim, alguma coisa em São Paulo, avançou muito no Brasil no período. Aí vem a história do IDEB, vem a história da nacionalização, do controle da avaliação no Brasil, vem o Enem, e aí você vai destruindo essas alternativas pedagógicas, porque o importante é ter aula de reforço para ter o IDEB bom. Mas imagine isso na universidade, no ensino médio. Imagina que é uma outra universidade, né? Porque tem a lógica com a dinâmica do campo, com o jeito como as pessoas pensam o mundo, com a natureza e assim por diante, né? Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.
www.cultura.com.br.